pessoal, a gente vai começar aqui, né, até para respeitar o tempo de quem conseguiu entrar agora no horário, né? Eu sou Isaac Nunes, né, faço parte do time de relação com investidores aqui da Eixo Capital, tá? E hoje eu vim aqui para falar um pouco dos resultados dos fundos Eixo Prospera e Eixo Theta Fin, né? Falar sobre um pouco do que aconteceu no mês de março, né? A gente teve o Prospera iniciando aí com um resultado bem interessante no relativo aos concorrentes, ao Ibovespa. O Eixo Theta aí com um pouco mais de volatilidade pelo segundo mês consecutivo, né? E além de todo o material que a gente tem disponibilizados nas nossas redes, no nosso site, a ideia é esclarecer um pouco mais de dúvidas que vocês tenham e atualizar um pouco mais, uma forma um pouco mais dinâmica aqui também, tá? E aí, antes de começar, tá? Eu primeiro queria agradecer aí pelo tempo de vocês. A gente sabe que tempo é dinheiro, a gente está todo mundo aí na correria, tempo muito apertado. Então, agradecer quem está disponibilizando um tempo para assistir a nossa live. A gente entende que é muito importante essa proximidade com os nossos investidores, né? Para esclarecer aí o máximo de dúvidas. A gente sempre foi uma casa que abre o máximo de informações possíveis, até onde a gente pode, né? Até onde não vai interferir na nossa estratégia. Então, a ideia é manter e continuar melhorando a nossa comunicação com os nossos cotistas, né? E antes de começar, eu vou convidar a Ariane, né? Ela faz parte aqui do time de relação com investidores aqui comigo, para a gente tocar essa live e começar a falar um pouquinho mais de como foi o nosso mês, tá? Ariane, Oi, Isaac, tá me ouvindo? estou te ouvindo sim, você está me ouvindo? Você consegue aumentar um pouco o seu áudio? Se eu consigo. Tá meio baixo. Melhorou agora? Não, tá um pouquinho baixo ainda. Deixa eu ver se é o meu aqui. Claro. Pode repetir, por favor? Vamos ver É o seu aí? Agora tá melhor. Não sei se era o meu aqui. Eu tinha aumentado, mas acho que ele abaixou aqui sozinho. Ou eu Tá que ótimo, o acabei pessoal errado. aqui dizendo que tá ok também. Perfeito, pessoal. Maravilha. Então, oficialmente, boa tarde, Isaac, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui mais um mês com vocês para a gente poder explicar um pouquinho sobre os fundos aqui, atualizar vocês para todo mundo ficar na mesma página, né? Muito bom. Mas antes da gente começar, pessoal, eu gostaria de dar uns recadinhos, né? Antes do Isaac introduzir ali sobre os resultados dos fundos, tá, pessoal? Então, só para lembrar vocês que essa live, ela é uma live para público geral, né? Então, às vezes se faz necessário que a gente explique alguns termos para que todo mundo que está nos assistindo ou vai assistir depois entenda sobre o que a gente está falando, tá? A gente também não tem tempo hábil para ficar detalhando ou abrindo muito tudo sobre os cases, enfim, que eu sei que vocês querem saber. Então, para você que é investidor técnico, investidor institucional, investidor profissional, né, um pouco mais técnico da área, manda um e-mail para a gente, para o comercial@eixocapital.com.br, coloca em completo o CPF, o seu contato, que a gente vai entrar em contato com vocês para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? E esse contato, pessoal, ele pode ser frequente, tá? Não precisa esperar um mês, não. A gente está ali à disposição para vocês, todos os e-mails que a gente recebe, a gente costuma falar com vocês e responder todos os comentários, né? A gente lê todas as mensagens que chegam por aqui, os comentários que vocês colocam nas publicações, a gente tenta o máximo possível responder para vocês, né? E quando é muito detalhado, é uma dúvida específica, mais técnica, a gente pede para mandar por e-mail, para a gente entrar em contato e bater esse papo um pouco mais próximo, tá? Pessoal, a gente vai responder algumas perguntas no final da live, tá bom? Então, só vou pedir para vocês esperarem a gente terminar de explicar e aí vocês mandem as perguntas. Se vocês forem mandando agora, vai ficar subindo e a gente não vai conseguir ver, fica difícil para voltar. Então, só espera a gente terminar e aí vocês mandem as mensagens, as perguntas, perdão, e aí a gente vai respondendo, tá? A gente tem 30 minutos de live só, é muito pouquinho. Então, volto a dizer, se ficar alguma dúvida, é só entrar em contato de novo que a gente explica, tá? E como o Isaac começou falando, aqui transparência total. Tem coisas que a gente não pode abrir porque é de teor jurídico, né?
uma seada dos nossos advogados, a gente não pode entrar, mas tudo que tiver a público, a gente puder falar e explicar para vocês, que os documentos são muito complexos, a gente vai fazer, tá bom? Mas agora vamos ao que interessa. Isaac, vamos começar pelo Oeste Prospera, né? Que é o nosso fundo de ações, o long only, que está aí ganhando do mercado já há meses, né? O Prospera está caindo bem menos, assim, muito menos, né? Bem relativo ao que o Ibov tá entregando aí, infelizmente, pelo cenário, momento que a gente está vivendo. Então, conta pra gente qual foi o sucesso e o que a gente pode tirar desse último mês, Isaac, sobre o Prospera que vem ganhando do benchmark. Tá, legal, Ari. Então, em relação ao Prospera, né, acho que primeiro gostaria de parabenizar todo o time de gestão, os analistas do Prospera, né, que vem fazendo um grande trabalho desde o início do fundo, né, e a gente tem mais um mês onde o Prospera vem se destacando, né, o Prospera, desde o nascimento dele como fundo, na maior parte do tempo, ou ele está muito próximo do Ibovespa, ou ele está à frente do Ibovespa, e nesse mês foi mais um mês que ele terminou à frente, né. Ele terminou com uma leve queda de 0,61, né? Uma leve queda em comparação tanto ao benchmark dele, que é o Ibovespa, teve uma queda muito mais forte de 2,91, e uma queda de 1,74 do índice de Small Caps, né? A gente acaba trazendo também o resultado do índice de Small Caps, que embora não seja o benchmark do Prospera, o fundo, por uma grande parte desses mais de 18 meses de existência dele, ele teve um grande número de small caps, né? Já chegou a ter 50% da carteira dele em small caps, né? Que aí são ações de empresas de tamanho um pouco menor, né? E acabam sendo ações muito mais voláteis, né? Em momentos de queda, em momentos de incerteza, ano de eleição como foi o ano passado, são papéis que acabam sofrendo um pouco mais. Então a gente acaba também trazendo esse número porque é importante por boa parte do tempo de existência do fundo ele ter trazido um número grande de small caps, né? No fim do ano passado, o time de gestão acabou por reduzir, né, o número de small caps da carteira do fundo. Hoje a gente deve ter mais ou menos, são uns 10% da carteira do fundo em small caps, muito por conta desse 2023, que é um ano ainda um pouco incerto, muita coisa ainda para se esclarecer em relação a esse governo atual. Então, é um número que a gente acabou reduzindo o número de small caps. No acumulado de 2023, o Prospera está ganhando, está com uma alta de 0,71 até o fechamento de março, né? Contra a queda de 7,16 do Ibovespa e 9,51 do índice de small caps. Então, assim, a gente sabe que é um período ainda muito incerto, mas o fundo ainda vem se destacando bastante quando a gente compara com o Ibovespa e também quando a gente faz ali alguns comparativos contra concorrentes do Prospera, né, a gente vê que é um fundo que está se destacando muito em relação a esses concorrentes, né? Falando aqui um pouco de alguns papéis que se destacaram, né, a gente teve Valid com alta de 7,2, Mercado Livre com alta de 5,8, né? Mercado Livre que no final de 2022 teve uma queda um pouquinho mais forte, né? Isso acabou refletindo no resultado no anual do Prospera, e aí o fundo acabou recuando um pouquinho mais, mas ao longo desse primeiro trimestre de 2023, Mercado Livre é um papel que vem aí nesse primeiro semestre tendo altas consecutivas, isso também acaba tendo reflexo no fundo, né? Um outro papel que teve aí um reflexo positivo é a Ambipar, né? Então, são alguns dos principais papéis aí que tiveram principais retornos aí ao longo de fevereiro, ou melhor, ao longo de março, na carteira do Prospera. Alguns que tiveram impacto negativo foi Lojas Renner e Gerdau, né? São duas empresas que a gente gosta bastante, a gente acredita bastante para o médio e longo prazo, né? Embora Lojas Renner seja seja do setor de varejo, é um setor que no momento de uma economia mais incerta é um setor que acaba sofrendo um pouco mais, é um dos principais setores que acaba sofrendo um pouco mais. É um papel que a gente tem na carteira já há algum tempo e que a gente acredita bastante para o médio e longo prazo. Então, é um papel que, embora tenha aí vindo por
pelo segundo mês consecutivo aí sofrendo um pouco mais, é uma posição que, olhando a médio e longo prazo, olhando toda a gestão da empresa, a gente acredita bastante, né? E aí, por mais um mês consecutivo, a gente vem novamente falando de cenário de incerteza, né? A gente mantém a nossa postura de procurar reduzir papéis mais voláteis e procurar trazer opções mais defensivas, né, de empresas que a gente acredita que ou não vão sofrer ou vão sofrer menos com toda a incerteza desse cenário macro. Então, esse é o posicionamento que a gente vem trazendo agora profundo, e é isso, e toda essa mudança de visão que a gente vem tendo aí nos últimos meses, vem fazendo o Prospera continuar a trazer bons resultados, e a gente acredita que no médio e longo prazo, no momento de um cenário um pouco mais definido, uma bolsa em alta, a gente acredita que o Prospera vai ter ainda mais destaque e vai trazer resultados ainda mais positivos, né? A gente entende que os números no relativo aos concorrentes e ao Ibovespa são ótimos, né? No retorno absoluto ainda são números discretos, a gente entende isso, a gente não vai dizer que está super feliz com o resultado de agora, mas a gente acredita que no momento de alta é um fundo que vai continuar se destacando e ficando à frente aí, tanto do Ibovespa quanto dos principais concorrentes. Novamente, gostaria de dar os parabéns aí para todo o time de gestão, para todo o time de análise, que no dia a dia procura ter uma proximidade grande com as empresas que a gente faz alocação, para justamente ter uma visão um pouco mais clara aí do que tem aí para frente. Então, do Prospera é isso. Ari, você gostaria de complementar alguma coisa? Quem disse que atualmente não dá para ganhar com bolsa, né? Ah, como assim, Ari, ganhar? Exatamente, pessoal. Antes da gente pensar em ganhar, a gente tem que pensar como não perder, né? O mercado aí difícil e o fundo caindo menos do que o índice, conseguindo até se manter ali com fôlego nessa empreitada difícil de cenário que a gente está vendo. Imagina quando o Ibovespa começar a reagir, né? E aí eu espero que vocês já estejam no fundo, para depois não dizer que a gente não avisou, ponto de entrada e tudo mais. Então, pessoal, todo o time aqui está agora trabalhando na defensiva para defender as posições, né? E esperar que o mercado melhore, que o market chegue, que o fundo acompanhar e gerar alfa acima do índice, tá? Mas estamos indo muito bem. E falando em não perder, bora lá então falar do eixo teta, que está todo mundo ansioso e muitos desesperados. Calma, gente. E olha só. A gente lê, como eu falei para vocês, a gente lê todos os comentários, todas as mensagens recebidas, todos os e-mails, WhatsApp e tudo mais, pessoal. Então, a gente vai começar a falar agora do eixo teta, e o Isaac vai adiantar algumas perguntas frequentes que a gente já recebe, tá? Por exemplo, né? Gafis em queda livre. O que aconteceu? E a pergunta do milhão, vai parar de cair? E aí, Isaac, o que você tem para falar para a gente? Bom, Ari, então assim, em relação ao Teta, né, eu acho que antes de começar a falar dos casos especificamente, acho que é importante lembrar que a gente sempre ressalta que é um produto de um risco um pouco mais alto, é um produto com uma volatilidade um pouco maior. Então, sempre que a gente vai falar com algum distribuidor, né, porque aqui a gente não faz recomendação, né? Quem faz a recomendação é o assessor, é o distribuidor. Então, sempre que a gente vai falar com esses nossos parceiros, ou até mesmo um investidor institucional, a gente procura ressaltar que é um produto de um risco um pouco mais alto. Então, na hora de fazer uma alocação, na hora que o fundo está com aquelas altas que a gente já viu ali ao longo dos últimos anos, tem que ter uma certa responsabilidade e colocar um percentual que o cotista fique confortável para quando em momentos onde o fundo apresentar oscilações e quedas um pouco mais fortes, né, a carteira dele como um todo venha a sofrer menos. Então, eu acho que é importante ressaltar isso, né? Falando um pouco dos casos, né, e de Gafis especificamente, o Teta é um fundo voltado para o ativismo, é um fundo numa carteira um pouco mais concentrada, então a gente não tem uma série de papéis na carteira, a gente tem alguns papéis na carteira, papéis nos quais a gente tem teses que a gente tem bastante embasamento, tá? Não é no chute, não é no achismo, não é esperando que o mercado melhore, não. A gente tem teses onde a gente estuda muito, né? Estuda por muitos meses e às vezes até anos, antes de fazer qualquer movimento. E aí, quando a gente tem embasamento, inclusive embasamento jurídico, é aí onde a gente começa a aumentar a posição, a alocar mais nas ações daquela empresa, né, para começar a fazer esses movimentos ativistas. Tá? Então, Gafisa é um caso que a gente vem falando aí
toda semana, todo dia a gente responde algum e-mail, algum comentário, né? Então, é um resumo do que tem acontecido em Gafisa. Então, uma empresa que, novamente, a gente tem na carteira há mais de 2 anos e meio, aproximadamente uns 2 anos e meio, então a gente estudou muito, a gente se embasou muito sobre o que vem acontecendo. É uma empresa que, devido a esse nosso movimento de ativista, esse movimento ativista, né, os meses de fim de dezembro e início de janeiro foram meses onde a gente entende que um grupo de controle preocupado ali com uma assembleia que seria no início de janeiro, começou a comprar o papel de uma forma muito acelerada, né? E movimentos de alta acelerada do papel, o mercado também começa a olhar e aí o investidor começa a se interessar, aumentar também a sua posição. Então, isso tudo contribuiu para uma alta muito forte entre o fim de dezembro e início de janeiro, né? Após isso, a gente chegou ali, o nosso intuito na Assembleia era buscar ali trazer ali a aprovação na verdade, o nosso intuito era trazer ali alguns acontecimentos que vieram ao longo desses últimos 2 anos e meio na Gafisa, né, com o intuito de responsabilizar esse grupo de controle por conta de algumas tomadas de decisão que a gente entende que não foram boas para a companhia, né? Após isso, após essa assembleia, a gente acabou não conseguindo responsabilizar esse grupo de controle atual nesse primeiro momento, né, por conta de tudo que vem acontecendo na Gafisa. E após isso, a gente entende que esse mesmo grupo de controle acabou também começando a vender o papel, o próprio mercado vendo que as nossas deliberações que não foram atendidas nesse primeiro momento, nessa Assembleia de Janeiro, muito possivelmente ficaram preocupados também com o que seria da empresa daqui para frente, também começaram a vender o papel, né? Então, a ação vem caindo de lá para cá, né? E a gente acabou tendo um reflexo muito forte, um reflexo negativo forte em fevereiro e março, né? Como você falou, a pergunta do milhão, vai parar de cair? Quanto que vai voltar a subir? É um número, é uma data, a gente não consegue precisar exatamente quando vai parar de cair. O que a gente entende, novamente falando de embasamento, a gente estudou muito, a gente acredita que o papel está muito descontado, a gente acredita que o papel tem muito para crescer ainda, e obviamente que a gente também precisa, para isso o mercado precisa olhar e ver o desenrolar desses casos, precisa entender, né, que a governança da empresa está melhorando para que isso venha acontecer, para que isso venha refletir no preço do papel. A gente vem trabalhando de uma forma muito forte, bastante focada em Gafisa, né? A gente tem outros casos aí dentro do fundo, onde a gente também está trabalhando, mas atualmente a gente vem muito focado nesse caso de Gafisa, inclusive atuando aí junto aos órgãos de controle, aos órgãos fiscalizadores, no sentido de mostrar que tem coisa acontecendo ali e são coisas que são prejudiciais para a companhia, né? Ao longo dos últimos 2 anos, a gente viu aí acho que foram 9 aumentos de capital que foram feitos, né? Um total de mais de R$1 bi aí injetados na companhia, e hoje a companhia vale um pouco mais de R$300 milhões. Então a gente entende que esses recursos talvez tenham sido mal utilizados, enfim, a gente entende que a companhia precisa, que os controladores precisam prestar contas do que foi feito com esse dinheiro, né? E essa é a nossa briga. A gente entende que a empresa vale muito mais do que o valor de tela hoje, né? E a gente acredita e a gente tem muito embasamento para trazer ali uma melhoria de governança para a empresa. Novamente, falar em prazo aqui é um pouco complicado, a gente também não promete prazo, porque eu diria que de toda a nossa tese, de todo esse nosso trabalho ativista, a gente vem com muito embasamento, a gente acredita muito na tese, a gente acredita também nos órgãos de controle, nos órgãos fiscalizadores, que, enfim, em algum momento eles vão cumprir seu papel. O mais difícil aqui, eu diria, é trazer um prazo, né? Mas a gente entende que para o investidor que entende a tese, para o investidor que aceita risco e para o investidor que tem um longo prazo aí para essa parcela de risco da carteira dele, esse investidor vai ter ali a valorização do fundo, o fundo voltando a trazer bons resultados, o fundo voltando a dar boas alegrias para esses investidores, né? Então, assim, de uma forma bem resumida, em relação à Gafisa é isso, né? A gente tem também, né, na carta do gestor, a gente acaba explanando um pouquinho mais, até porque aqui a gente acaba não tendo muito tempo
de entrar em certos detalhes, como a Ari falou, tem alguns detalhes jurídicos que a gente também não pode trazer aqui agora, fazem parte também da nossa estratégia, mas que a gente vem atuando, a gente também não está contente em ver o fundo cair aí por 2 meses seguidos e 2 quedas muito fortes, né? Mas a gente, eu diria que não houve nenhuma reviravolta no caso, não houve nenhuma mudança ali em tudo que a gente vinha atuando. A gente está, eu diria que, em certo ponto, incomodado com o que está acontecendo com as quedas do fundo, mas tranquilos porque a gente está bastante embasado. A gente não está aqui trabalhando com achismo ou no chute. A gente tem bastante convicção dos casos que a gente vem atuando, né? Eu acho que também é válido ressaltar que o fundo não tem só essa tese, né? Embora, como eu tenha dito que é um fundo concentrado, hoje a gente tem algumas teses na carteira do fundo, né? Uma outra tese que a gente tem e a gente também vem atuando é a Terra Santa, né? É uma empresa aí de terras agrícolas. É uma empresa que a gente também tem bastante embasamento, a gente tem feito ali uma série de movimentos a fim de melhorar a governança da empresa. A gente entende que hoje o preço do papel está muito descontado também, e a gente acredita que com a melhoria de governança, com algumas propostas que a gente vem trazendo, o preço do papel tem muito a subir, e obviamente isso vai refletir na carteira do fundo, né? E vai refletir com bons resultados. Então, assim, a gente tem a Gafisa, a gente está atuando, a gente está preocupado, mas a gente também tem outras teses no fundo que vem trazendo bons resultados. Então, de uma forma geral, eu acho que isso é importante também ressaltar, porque nos últimos meses a gente vem falando diariamente, respondendo diariamente sobre Gafisa, mas não é um fundo de um único ativo. A gente tem outras teses na carteira do fundo, os quais a gente vem trabalhando também. Novamente, não dá para falar prazo, daqui a 3 semanas, daqui a 3 meses, mas a gente está atuando para que o mais breve possível esses outros casos também venham ter um desfecho positivo e ter, consequentemente, um reflexo positivo e bastante positivo aí nas cotas do fundo, né? E um outro caso que eu acho que vale aqui a gente fazer um update, né, é o caso de Aliar, né? Aliar é uma tese que a gente entrou com essa tese ativista por volta do fim de 2021, início de 2022. Ao longo desse tempo, a gente já trabalhou ativamente, né? Eu diria que ao longo de 2022, a maior parte do tempo talvez tenha sido o caso que a gente tenha mais tido uma atuação focada e tenha tido um pouco mais até de repercussão na mídia, né? Um caso que a gente veio falando muito ao longo de 2022. É um caso que a gente entende que a nossa atuação ativista ao longo de 2022, ela teve reflexos muito positivos para a companhia, né? Inclusive, tem uma OPA que ainda está por acontecer, né? Porém, é uma posição que a gente já teve muitos ganhos ao longo de 2022, eu também diria até no início aí de 2023, e é uma posição que a gente acabou optando por encerrar a posição no fundo, porque a gente entende que tem outras teses aí no mercado, né, e algumas teses também que a gente tem na carteira do fundo, onde a gente tem mais potencial de retorno. Então, hoje, o caso de Aliar, como eu falei, a OPA ela ainda não aconteceu, ela está por acontecer, os órgãos aí, reguladores estão em cima para que essa OPA venha acontecer. Então, a gente optou em reduzir, na verdade, retirar e realizar todo o ganho que a gente tinha para realizar, né? Encerrar a posição no fundo e focar em outras teses das quais a gente entende que daqui para frente a gente tem muito mais potencial de ganho. Então, isso também está na carta do gestor. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para a gente no e-mail, mas a gente entende que era importante também trazer um posicionamento sobre esse caso, porque ao longo de 2022 foi um dos principais resultados, um dos principais responsáveis pelo ótimo resultado que a gente teve aí ao longo de 2022, e a gente entende que a nossa atuação ativista ela foi cumprida e agora é questão de tempo para essa OPA sair. Então, eu diria que em relação aos principais casos, é um pouco disso. Queria passar a palavra para a Ari, para ela complementar alguma coisa. Obrigada, Ari, Isaac. está contigo. Muito bem. Pessoal, como o Isaac falou, né? A Gafisa é o caso mais comentado, porque hoje ele é o caso mais midiático, né? Pelo tamanho da empresa, pela participação dos investidores que estão posicionados no próprio ativo, né? Que estão aqui junto com a casa e acreditam na mesma geração de valor que a gente enxerga na empresa. Então, mas tem outros casos que estão em andamento, como bem o Isaac pontuou. Eu acho que vale a gente dar uma passadinha
pelos números do fundo, né? Porque vamos olhar um pouco mais na hora de alocar, né? Eu, como alocadora de carteira também, eu quero, acho que é válido a gente relembrar. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, desde que o fundo começou, o fundo tem 8 anos, tá? Ele tem um acumulado de 210,44% de retorno contra 62,2% do CDI. Em 2021, o fundo deu uma rentabilidade absoluta anual de 104% de retorno. Em 2022, o fundo entregou de rentabilidade absoluta 37,2%. O total de rentabilidade, né, esse 37 é mais ou menos 300% do CDI só em 2022, tá? Em nenhum dos anos o fundo ficou com rentabilidade negativa, deixou de entregar para o investidor. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês com isso é o seguinte: 2023 só está começando, a gente está no 4º mês do ano, a gente tem mais 8 meses pela frente. O jogo ainda não acabou, ele só está começando. Essa oscilação brusca de queda faz parte da característica do produto, né? Nós temos hoje a única estratégia de ativismo societário do Brasil é nossa. Então, vocês estão posicionados num ativo totalmente descorrelacionado com o resto do mercado brasileiro. A gente não tem como comparar o STF, tá? E é por isso que quem está chegando agora, o investidor que se posicionou desenquadrado do seu perfil, está sentindo um pouco mais do perfil arrojado e que compôs direitinho ali a parcela de 1 a 5% de risco da carteira, tá? Por isso a gente gosta de acompanhar os investidores que estão alocando no fundo, a gente gosta de estreitar essa proximidade, porque é um ativo diferente que o brasileiro não entende hoje o que a gente faz. Lá fora é muito comum, lá fora a gente tem muitos fundos de ativismo societários com equities, inclusive o Vladimir, ao longo da sua carreira, se inspirou em alguns gestores que fazem isso, mas aqui é novo, né? Não só para nós investidores pessoa física, mas até para o institucional, né? Os próprios alocadores, assessores de investimentos, pessoal da consultoria, tem um pouco de dúvida, um pouco de medo por essa oscilação brusca que acontece. Mas o Teta, ele é a cerejinha do bolo da carteira do investidor, que se você souber esperar, se você tiver constância e paciência, é ele que vai dar aquele toque final para sua carteira ali ao longo do ano. Então, um pouco de paciência, a gente está junto com vocês, a gente também não gosta de sentir nenhum gestor, nenhum RI gosta de vir justificar um resultado negativo, né? É muito mais gostoso falar quando o fundo está na alta, mas é muito mais importante a gente relembrar vocês o conceito de alocação, a estratégia de investimento quando o fundo dá essa caída, ainda mais quando ele bate ali a mínima histórica, né? E aí fica todo mundo apavorado, porque a gente sabe que para investimento no fundo do poço tem o alçapão, né? A gente não tem como saber, quando se trata de renda variável, quando vai parar de cair, o que vai acontecer. A gente tem N variáveis, por isso renda variável, que vai determinar esse preço no final. Mas, como a casa, como gestão, a gente tem que falar para vocês. O Teta, ele não deve ser olhado como mais um fundo da sua carteira, como mais um produto típico que você vai lá e coloca, e aí vê e troca de vez em quando. O Teta, ele é para ser olhado como um projeto. Você vê que ao longo dos anos, ele tem a capacidade de ser o melhor fundo da sua carteira, né? Toda vez que o Eixo bate uma rentabilidade de alta no mês, ele sempre fica entre os melhores do mercado, mas até quem faz esse rating tem dificuldade de enquadrar onde o Eixo está, porque ele não é comparado com nenhum outro fundo, tá? Então é um projeto, pessoal, a gente depende da justiça brasileira, né? A gente depende de um grupo jurídico e de órgãos, respondendo já a pergunta do Victor aqui, que perguntou sobre a CVM, como é que está essa responsabilização, como é que do bloco de controle, como é que a CVM entende, né? Gente, todos os órgãos envolvidos para essa responsabilização estão do nosso lado, estão atuando com a gente, só que eles têm o tempo deles, né? Infelizmente, a gente tem que esperar, e é por isso que demora muito para as coisas acontecerem. E vou te falar, com os casos que a gente teve dentro do fundo até hoje, nesses 8 anos, a gente tem que bater palma de pé, assim, para a CVM, para todos o Banco Central, todos os órgãos envolvidos, pela rapidez que foi entregue esses casos, né? Só que a gente não pode contar com essa sorte. E o fundo não conta com essa sorte, tá?
A gente conta muito, o Vladimir sempre frisa isso, gente, que a gente gostaria que o investidor ficasse com a gente, assim, ó, 5 anos sem olhar o seu fundo, né? Porque ele iria dormir tranquilo, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Vocês olham mês a mês, cada 3 meses quer revisitar a carteira, cada 6 meses quer revisitar a carteira, e aí vocês vão bater o olho no fundo, e às vezes vocês vão ver o fundo lá, do mesmo jeito que ele dá muita felicidade na alta, como ele deu 10% em janeiro, ele vai bater uma mínima histórica um dia, são 8 anos de fundo. Não é um fundo de um históricozinho pequeno, né? Que começou ontem. E a gente tem que lembrar vocês que para frente vai acontecer, porque de novo, que a gente vai continuar atuando, tá? E por que a gente faz isso, né, pessoal? Por isso que eu falo que o Teta não dá para se olhar só como um ativo de mercado financeiro, um ativo de investimento. Porque o Teta vem para fazer uma disrupção no mercado brasileiro, né? Essa atuação nova é para cobrar valor, porque a gente acredita que dá para mudar, que dá para ganhar dinheiro fazendo a coisa certa. Olha aí quantos casos legais a gente tem dentro do fundo. A gente tem Panvel, a gente tem Smiles e Gol, que são casos históricos que as empresas estão aí até hoje dando lucro, felicidade para os investidores e fazendo o que é certo. Então, a gente vai continuar batendo na porta de empresa que está fazendo algo de errado, que está alisando o minoritário, e a gente vai cobrar isso e a gente vai ganhar com isso, porque a gente trabalha para cobrar essa geração de valor, tá? Mas tem que ter paciência, tem que estar com a gente, tem que ter paciência. A única coisa que a gente não pode abrir para vocês é o que os advogados ou por uma ordem judicial impeça que a gente fale. E vou dizer, tem muitas, né? O nosso gestor não está falando nesse momento porque ele não pode falar. Mas em breve estaremos todos de novo falando juntos aqui, né? Porque a gente vai educar o mercado que tem que fazer o que é certo, né? Acho que não tem nada mais do que isso, não tem mais empresa envezada e focada em governança corporativa do que a gente, né? E é o que eu sempre falo, o investidor não tem que ter medo do fundo, ele tem que ter medo da empresa que a gente está lá brigando, né? De se ele está posicionado na empresa e não na gente, né? A gente não, a gente está muito pelo contrário. Por isso que a gente tem grandes investidores aí que estão posicionados no papel, que está vindo com a gente sentar, conversar, conhecer a casa, abrindo, se solicitando, né, e participar do processo, porque sabe que a geração de valor ela vem e são empresas que têm muita capacidade de trazer esse valor, tem um valor intrínseco, né? Gente, a Gafisa caiu de um jeito assim, está muito, muito abaixo do que ela vale e uma hora ela vai ter que voltar de qualquer jeito, porque a empresa ela existe, ela está lá, ela tem capital, né? Ela está muito abaixo do que ela tem de capital, já isso falando, descontando o que ela tem de resultado. Que se fosse aplicado de forma correta, os valores são injetados na empresa, ela estaria dando lucros e lucros assim exacerbados, que a gente estaria muito mais feliz com a distribuição de lucro do que tendo que brigar para ter os nossos valores de volta. Isso vale para todos os casos, tá? Então, o Teta é isso, pessoal. Deixa eu baixar aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não tem. Se alguém gostaria de fazer mais uma pergunta, a gente tem 1 minutinho, mas a gente estende até 2 minutinhos. Eu acho que é isso. Isaac, você quer complementar? Não, acho que você complementou bem. Novamente, eu gostaria aqui de reforçar essa questão das perguntas. Se não tiver agora, manda por e-mail, manda no direct, no LinkedIn. A gente é sempre aberto a falar com o nosso cotista. Às vezes até quem não é cotista vem perguntar. O que a gente pode abrir de informação, a gente abre, a gente procura ser transparente. Lembrando, né, a nossa primeira live, da Eixo, foi no mês que o fundo teve maior rentabilidade negativa no mês, né? Então, ao invés de se esconder, ao invés de fugir, a gente optou em começar a live logo nesse mês. A gente tinha um projeto já de fazer a live lá para o meio do ano, mas a gente resolveu antecipar, porque a gente entendia que era importante dar uma satisfação para os nossos cotistas. Então, assim, pessoal, se não tiver dúvidas agora, manda no e-mail, manda no direct. Pessoal, todos os documentos, o documento público do processo de Gafisa, com todos os detalhes e nomes e tudo que vocês quiserem saber, é um documento muito extenso, de 100 e todas as páginas lá, tá no nosso site, tá? E tem de Terra Santa, ela também tem o laudo de Terra Santa lá para vocês. E todos os outros casos que estão na esteira que a gente puder abrir, vai para o site também. Por enquanto ainda não pude, tá? Mas vai para o site também, tá bom, pessoal? Então, o último recadinho que eu gostaria de dar aqui para vocês em relação à locação é o seguinte. Quem está se sentindo muito desconfortável, o que eu tenho para dizer é o seguinte, eu não acho que compensa você tomar um prejuízo agora. Espera o fundo voltar, a gente senta depois,
vê a sua carteira e decide se você sai. Porque investimento não é para causar desconforto. Quem entende do produto, quem está posicionado já sabe. Paciência, galera. 1 a 5% da parcela de risco, tamo junto. E você vai ter, sem assim, não é porque é a nossa casa não, mas você vai ter o melhor fundo da sua carteira na rentabilidade anual. Tem um pouquinho de paciência. Vem uma pergunta aqui. A Abril já começou. O que esperam para este mês com base nesses primeiros dias? Leandro, a gente ainda não espera um retorno de todo esse período negativo, porque a Gafisa ainda continua naquele preço. A nossa posição ela é grande, tá? Mas tem Terra Santa, a gente está correndo com Terra Santa, entre outras operações do fundo, que a gente está conseguindo diminuir esse impacto negativo que a Gafisa está dando para o fundo, tá? Então, assim, a gente provavelmente vai ter um mês com menos... um resultado menos negativo comparado a fevereiro, por exemplo, né? Foi o pior que a gente teve, mas a gente não pode garantir que já vai sair do negativo ou já vai dar uma rentabilidade como deu em janeiro, tá? Mas a gente está correndo para diminuir esse impacto negativo, porque a gente sabe que vocês sofrem muito nesse momento, né? Como o Vlad sempre fala, pela gente pode cair à vontade, a gente tem convicção, na hora que o caso sair, sucesso, todo mundo feliz, dinheiro no bolso, é isso, porque o teto dá rentabilidade de uma vez, né? Mas a gente tenta suavizar, o Vlad tenta suavizar ao longo do ano para que vocês não sintam tanto. Só que esse ano, como as assembleias estão uma perto da outra, os eventos, esses aumentos de capital, gente, foram 2 aumentos de capitais em menos de 2 meses, não tem o que fazer, né? Fora isso, aconteceu também, Leandro, a questão da contaminação do fluxo, né? O que é essa contaminação do fluxo, para quem não entende? Quando a ação começa a cair muito, aí você tem um fluxo vendedor muito grande que derruba ainda mais o preço da ação, você cria nos investidores posicionados a ansiedade de eu também tenho que sair. Isso cria uma movimentação generalizada de mercado. E foi isso que bateu na ação também. Então, somado a esse aumento de capital, que a ação perde valor, tudo mais, a gente ainda teve a queda por fluxo. Muito fluxo vendedor, porque os investidores ficaram com medo, saíram vendendo e o preço caiu. Só que a contrapartida também continua, né? Como o Isaac falou, a gente só entrou comprando mais porque o fundo tem um limite de risco e porque a gente tem outros casos acontecendo, tá? Porque a nossa vontade era, obviamente, de encher. A gente poderia fazer isso, não tem impedimento nenhum para a gente fazer isso, mas aquela coisa de ser fiel na estratégia, né? Essa é mais importante, né? Controlar o emocional nesse momento. Isso vale para qualquer pessoa. Para o investidor, pessoa física, para o gestor, para o analista, ter esse controle emocional é muito, muito importante, porque dá uma vontade de encher a mão, entrar comprando, porque a gente sabe que está assim, muito longe do preço, né, do valor intrínseco dessa ação e do preço médio que ela vale, tá? Então é isso, assim, a gente não gosta de prometer absolutamente nada. Espero que a gente consiga voltar aqui com vocês na primeira semana de maio, comemorando ou um resultado bem menos negativo do que a gente está vivendo, ou um resultado positivo. Se o mercado ajudar também, a gente fica feliz, tá bom? Ainda mais... É isso. Então, acho que é isso, né, Ari? Aqui. Obrigada, Isaac, por mais um mês aí juntos. Obrigado pelo tempo, obrigado, Ari. Até a próxima.